foi criado por uma turma de músicos até, em 93, e aí a gente esse ano está comemorando os 25 anos. O meu pensamento não foi falar aqui sobre simplesmente a história do coro, mas pensar o coro como eu penso hoje, como um instrumento de pesquisa, um objeto de pesquisa até. Porque, para mim, o madrigal é um objeto de pesquisa. Não que eu, quando criei o coro, pensasse nisso, que esse coro seria, para mim, um elemento. Não, naquela época era um molecote. Como nós, quando começamos a cantar em coro, a gente era moleque, né? E a ideia era fazer um coro que cantasse um determinado tipo de repertório. A gente estava vindo de um trabalho em outros coros, era uma turma de 15, 16 pessoas só, e a gente intentava fazer um repertório diferente e nada mais do que isso. A gente não sabia se o coro duraria 6 meses, 1 ano, 2 anos, não tinha essa ideia. A gente simplesmente não pensava. E o tempo passa de uma maneira voraz. E hoje, quando eu pensei há 2, 3 semanas, não foi que a gente conversou? Eu pensei, eu vou falar sobre o quê? Fiz uma palestra semana passada na Filarmônica, tinha pensado em falar sobre a mesma coisa, sobre Tchaikovsky ou qualquer coisa assim. De repente eu parei e falei assim, não, eu vou falar sobre o madrigal, mas dessa forma, a poder contar um pouco dentro da escola o que é uma linha de formação de coro, no sentido que de uma parte de um conceito trabalhado por mim no meu doutorado. Quando eu fiz o doutorado, eu falei sobre o madrigal renascentista, um coro que foi criado em 1956, e esse coro deixou uma marca nos coros, porque veja só, 56 o Júlia Pardini, Luciana de 59, 60, se eu não estou enganado. Ele foi criado naquela leva de coros que vinham atrás do madrigal renascentista, como assim, surge um super coro, na época regido por Isaac Karabichevsky, Maria Lúcia Godoy cantava lá, mais vários alunos do conservatório. E essa turma montou um super coro, que com 2 anos estava viajando para a Europa. Então isso fez com que um monte de gente começasse a pensar os coros de uma maneira, entre aspas, mais profissional. Só que o profissionalismo dos coros vividos em Minas Gerais, eles vivem um profissionalismo que eu chamo de profissionalismo amador, ou de um amadorismo profissional. Porque muitas vezes os coros de Belo Horizonte, de Minas também, eles têm uma organização e um senso organizacional que às vezes é mais organizado do que coros profissionais. Contudo, com arquivos prontos, com uma diretoria fixa, com uma vivência, com uma organização daquilo que você vai fazer, com uniformes até, que são vistos assim de uma maneira puramente profissional. No entanto, fazem um trabalho que é um trabalho por amor, que é o sentido próprio daquilo que se chama amadorismo. E isso é muito interessante. Antes de vir para cá, eu vi uma postagem no Facebook, porque hoje as pessoas falam muito isso assim: valorize a sua profissão de músico. O músico não pode tocar de graça. O músico, ele vive assim. Imagine se o dentista fizesse um trabalho gratuito. Ele faz. E às vezes, só que ele não divulga isso muitas vezes. O músico, ele tem uma relação direta com o amadorismo, muitas vezes, né, que faz o trabalho, seja de gravação, porque muitas vezes você usa o seu amadorismo como uma fonte primária de aprendizado. Eu posso dizer, eu sou a pessoa que afirmo isso de carteirinha. Eu estou olhando para ela, a Luciana também tem essa vivência. Assim. A Luciana começou dando aulas num coro, assim, eu acho, não é? Praticamente tudo que eu aprendi
da prática de regência, eu aprendi à frente de coros, sejam profissionais, sejam amadores. E eu, hoje, quando falo isso, eu falo assim, sem problema nenhum, que esse coro sempre foi o meu laboratório. Imagina o que é você criar um laboratório sem ter consciência disso e usá-lo como fonte de aprendizado. Essa coisa de dizer assim, usá-lo é um problema, né? Para mim não, porque quem me conhece sabe que o Madrigali é um amor da minha vida. Então usá-lo ou não usá-lo não faz diferença nenhuma, porque quem canta lá dentro também usa e abusa do coro. O Madrigali tem uma cumplicidade interna que todos aqueles que participam por ser Madrigali e pronto. O que significa isso? É ser amador, é ser um Júlio Pardini, um Pardini, aliás, né? Não se fala um Júlio Pardini, é ser um Pardini dentro daquilo que você busca como aquele elemento que vai te fazer um profissional melhor. E muitas vezes a pessoa pensa daquela maneira assim, eu só faço se eu for um profissional. Ainda mais hoje que a gente vive a universidade assim, cheia de bolsas, né? Eu falo isso com a Mariana, sempre falo assim, cuidado, porque as bolsas muitas vezes elas criam em vocês uma relação de profissionalismo não profissional, que você se torna uma pessoa dependente desse processo e você não ousa. E a ousadia é algo que a gente pode mostrar para vocês assim, aí eu começo a mostrar um pouco para vocês do que significa isso, né? Estava lá para tanto, imagina, uma turma assume assim, aí vocês podem ver pelos sorrisos no rosto, isso foi o primeiro concerto do Madrigal em 1993. Uma turma de irresponsáveis, no melhor sentido da palavra, resolve montar um coro e canta lá um repertório, aquilo ali é o conservatório, e a gente já faz o primeiro concerto do conservatório, né? Estou eu lá atrás, cabeludo, de óculos, aquele sujeito lá, não tem aquele negocinho, esqueci de trazer, não tem não precisa. Mas está dando para ver, né? Aquele sujeito de óculos lá no meio, atrás, cabeludo, aquele cabelão, sou eu. A gente perde isso com esses trabalhos também, né? E aí o coro continua, e ele vai já montando concertos com orquestra. Isso um ano depois, a gente estava cantando Glória de Vivaldi, isso junto com o coral Acesita e jovens alunos do curso de formação do CMI também, tinha uma turminha pequenininha tocando ali, só mostrando, Luciano, aquela piquititinha nos violoncelos ali, é a Camila Pacífico, que na época tinha assim, 7 anos, eu acho, tocando, e a Camila, a irmã dela está nos violinos aqui, tocando, enfim. Seguinte. Kátia e Tereza Cansado, as duas. Eram alunas da Vânia Soares, e aí entraram as duas para fazer ali o solo no Glória. Aliás, esse concerto foi o primeiro concerto que eu regi uma orquestra na minha vida também. Eu era aluno do Magnani, e o Magnani que falou assim, faça lá o Glória de Vivaldi. E lá fui eu, corajoso assim, e estava entrando no curso de regência nessa época e já ousando, tá? Sempre ousadia. Aqui em Poços de Caldas, o coro começa a modificar uma coisa que aí eu já chamo a atenção para vocês no uniforme. Uniforme do Madrigali que vem com o tempo. Ali estão lá as meninas com as suas roupas longas, calça comprida ao invés das batas, as modificações, e os rapazes com seus suspensórios, o melhor estilo assim, estamos lá, fazendo aqui já na igreja de Lourdes, cantando Glória com a orquestra do SESI Minas, isso em 95, aqui a minha formatura em 1997, aqui nesse auditório, foi o primeiro ano que a escola veio para cá, aliás, o ano que a escola veio para cá, eu fui um dos primeiros formandos daquele ano de 97 no curso de regência,
Ali está o próprio Madrigal com o coral Acesita também, cantando as 7 palavras de Ostílio Soares. O William falando lá, eu chorando. Foi bacana nessa... Estamos lá, né? Aqui em 1999, no Teatro SESI Minas, cantando Ostílio Soares com a Orquestra SESI Minas. E o coro vai crescendo. Algumas pessoas vão se tornando conhecidos para vários. Aqui já no ano 2000... Madrigal cantando Missa em Si menor de Bach, alguns conhecidos, Werner, percussionista ali, Rosana Marreco, que hoje está na Europa, uma turma grande aqui de pessoas. Jobert já está ali no miolo, mais para cá, né? Quem mais? Tem uma turma grande aqui que a gente vai. Oi? Kaique magrinho lá sem cabeleiras, né? Meus cabelos estão caindo com o tempo já, isso na igreja Cura d'Artes. Aqui o coro cantando Messias em 2002 na igreja São José. Fizeram essa roupa vermelha de Natal, bacana, cantando Messias com a orquestra feita. Aqui na Fundação de Educação Artística, pode ver que os uniformes mudam também. Os homens começam a assumir preto, para as mulheres aparecerem, terninhos, etc. E o coro começa a tomar ares bem diferentes daqueles moleques de outra época, eu acho, né? Moleque, acho que a gente continua até hoje, mas o coro muda. 2003, 2004. Daniel Enache, Kaique já cabeludo. Cris Cota, na ponta aqui. Aqui com o caso Alberto Pinto Fonseca, em 2004, cantando a missa afro brasileira lá na Fundação. Ele regeu o coro, né? Está aqui o casal Alberto regendo. Aqueles que conheceram ali, Kátia, né? Na beirada. Aqui em São João del Rei. E o coro vai mudando nas formações mesmo, na estrutura de uniforme, naquilo que ele se monta, né? Esse coro foi montado por uma turma muito nova, eu com Kátia, que foi minha esposa, faleceu. E o coro vai crescendo em repertório, uniforme. Aqui no Palácio das Artes, 2007, cantando 7 palavras. Kátia. Tá aqui. Aqui a gente cantando Messias. O Marcelo Ramos regendo esse concerto. Em 2007, a Orquestra Sinfônica. Esse concerto, inclusive, foi um concerto significativo para o Madrigal e na história também, porque foi o ano que estava se fazendo a modificação na orquestra para criar a Filarmônica. E nesse ano coincidiu tudo assim, a Orquestra Sinfônica estava num baixo astral danado, e aí nesse ano o coro lírico foi cantar com o coral da OSESP, em São Paulo, e aí tinha que fazer um concerto de final de ano e eles chamaram o Madrigal. E o Madrigal entrou nesse concerto sem saber muito da história. Quando a gente assustou, a gente estava lá, num concerto que deveria ser o último concerto da Orquestra Sinfônica. Só que aí as coisas modificaram, felizmente, aí ficaram as duas orquestras. Marcelo Ramos regeu esse concerto, foi muito bacana. Coro de gala. Aqui a gente cantando no Municipal do Rio, um programa de música brasileira, no caso o Requiem do Padre Zé Maurício Nunes Garcia, com a Orquestra Ouro Preto, regência do Rodrigo Toffolo. Aqui Concerto de Música Sacra, aqui já tem mais gente conhecida, Luciano. Patrícia, a Bárbara Penido, Márcia, justamente. Márcia, do lado dela, e agora os nomes fugiram todos aqui. Indaiara, muito Clara, Alice, todo mundo, Cecília, vários cantores daqui da escola que estavam no coro, né? Uhum. Verona mais gordinha ali na ponta, ó. Verona está magrela.
E aí, como eu disse, o coro vai se modificando. Aqui, quando o Madrigali cantou com o Eli Drummond, para nós foi uma época extremamente importante, fazer com o Eli o programa do Eli Elas, que é o Madrigali cantando música popular. O Eli, ele dirigia um grupo aqui na escola, o Cordas e Vocais, de professoras, e ele fazia quartetos femininos para esse grupo. Ele fez um concerto com a gente, com o coro todo, e ele me mostrou esses arranjos. Eu falei assim, vamos fazer. E aí fizemos mesmo assim, só as meninas cantando MPB. E aí ficou aquela coisa do trocadilho, né? Elas mesmas fizeram uma brincadeira um dia e virou o Eli Elas. E a gente fez Eli Elas várias vezes. Justamente. Foi no programa de final de ano, não foi? Justamente. Justo. É uma pessoa fantástica, assim, das melhores que a gente já trabalhou até. Aqui em 2013, a gente fazendo uma gravação na Fundação, cantando as 7 palavras do Ostílio Soares, que foi um compositor do conservatório, compositor que deu aulas durante anos para a gente, foi objeto de pesquisa meu, trabalho de mestrado, e a gente estava gravando, o William sempre tocando com a gente também, está ali na beirada. Aqui o Madrigali cantando Beatles, um especial que a gente fez em 2014, 2015, aí já estamos chegando lá de cá, né? Então tem essa ideia de sempre se modificar, o Eli está ali no fundo tocando, e a gente cantando Beatles, tá aí, Beatles. Valdir tocando contrabaixo, Felipe Knaip na bateria ali atrás, e o Eli no teclado. Tá ele aí com as meninas, Eli Drummond, apresentação no Instituto de Educação. Eu falo assim, relaxa Eli, sorria Eli, fica difícil ali, ele conseguiu dar aquele sorriso. Aqui a gente cantando na Boa Viagem, que normalmente é onde a gente faz concertos, ali a Paixão Segundo São João de Bar, uma igreja especial dentro dessa história de Belo Horizonte, um concerto de Ave Marias, então uniforme preparado para isso também, missa afro-brasileira no mesmo lugar, Requiem de Mozart, nesse caso feito com o coral Zita, coral BDMG junto, tinham músicos aqui da escola também, se vocês procurarem ali no miolo tem alguns, o Paulo Rocha ali lá atrás, na fila, o Eberson está nesse miolo aqui também, ali atrás, Ana Condé está aqui também em algum lugar, mas ela é muito pequenininha, não vão achar não, está por aí. E aí os músicos, alguns músicos da Filarmônica, músicos aqui da escola também, fazendo isso. Foi o Requiem do ano passado. Aqui a igreja nesse dia lotada, cheia de gente, que já virou uma coisa boa, fazer o Requiem. O Madrigali no ano passado, já uma última versão do coro, que caminha para agora, para a temporada desse ano, onde a gente deve cantar aquilo que o coro significou muito para o coro ao longo desses 25 anos, né? No dia 17 agora de abril, a gente começa com Messias de Handel, deve fazer Beatles de novo, o Requiem de Mozart sempre, talvez o Requiem de Brahms aqui com a orquestra no segundo semestre, e assim vai ter uma programação fechada para esse ano. Aqui, só para aqueles que não conhecem o Madrigali, um concerto feito aqui na escola em 2016, um trecho só.
alguns pequenos excertos até de muitos concertos que o coro fez, mas que ilustram um pouco, e as fotos também, daquilo que é a condução de um trabalho a longo prazo. E eu volto a dizer, o que para mim é mais importante, entender o madrigal, ou entender um trabalho de coro como esse, ele passa pelo não planejamento na criação, né? Quando você faz um trabalho simplesmente porque você resolve fazer, vamos criar, vamos montar, entre muitos daqueles trabalhos que se faz e que não dão certo, até alguns funcionam, alguns dão certo e eles crescem assim. Vocês vejam, pouca gente acredita que eu trabalho o madrigal e não ganho nada para fazer o trabalho do madrigal. Eu não ganho nada, não tenho salário para trabalhar o madrigal. É um coro de alta performance, até pela quantidade de apresentações que ele faz. Não tem condição de ser um coro estável, estabilíssimo, até porque a gente não tem dinheiro para pagar os cantores. Mas, por outro lado, tem dentro dele uma quantidade, hoje, mais de 50% dos cantores, a gente estava fazendo o levantamento outro dia, são cantores profissionais, formados, inclusive, aqui na escola, e eles ficam assim, às vezes eles estão no coro, às vezes não estão, mas eles continuam sendo cantores efetivos do coro assim. O coro vai cantar com 20 pessoas, estão ali os cantores, mas se eu precisar de 40 cantores amanhã, eu tenho 40 cantores para cantar. O madrigal funciona assim. Pode parecer brincadeira, mas não é. Se eu precisar de 60 cantores, pelos 25 anos que foi, dá para ter os 60 cantores para fazer grandes concertos desse coro. Então, a estabilidade vem de um elo que você cria com aquele trabalho que você participa e se sente parte dele mesmo. E isso é o sentido desse amadorismo que eu disse para vocês, que ele nada mais é do que um conceito. Eu tratei desse conceito quando eu fiz o meu trabalho de doutorado, como eu disse no princípio. Ele faz parte do pensamento musical. Faz parte quando você abre mão daquilo que você recebe até para buscar algo dentro do trabalho que te complementa, que te valoriza e que te faz crescer como músico, né? Essa coisa é tão engraçada que vocês vejam. Hoje o madrigal é um dos poucos coros, a gente pode contar nos dedos em Belo Horizonte, e o Júlia Pardini é um coro que tem uma sede própria. São pouquíssimos coros que tem. O madrigal tem uma sala feita para o coro, pertence ao coro, e você fala assim, mas como que o coro tem isso? Bom, em 2 anos consecutivos o coro fez projeto de lei de incentivo, todos os cantores, inclusive o maestro, doaram os seus cachês todos para o coro, e com esse dinheiro nós compramos uma sala, e essa sala funciona efetivamente. Por quê? Porque durante anos o coro ensaiou em lugares emprestados. E às vezes o empréstimo ele é muito bom, mas ele é complicado, porque se você chegar e a pessoa estiver precisando do lugar, você não tem onde ensaiar. E aí você abre mão desse seu dinheiro, muitas vezes, para o benefício de um coletivo, né? Eu costumo dizer isso, e várias pessoas do madrigal dizem também, que é o seguinte, por que eu faço isso? Primeiro, no começo eu já disse, primeiro porque para mim o madrigal é um laboratório, eu aprendo lá todo dia, Deixa eu contar uma história rápida para vocês, marcando o tempo. Em 2015, eu estava na UENG, professor da UENG, e aí fomos surpreendidos com toda a questão da Lei 100, e quando a gente não sabia o que aconteceria com nenhum de nós, surgiu aqui na escola a vaga, o concurso para professor de regência coral.
Dos candidatos que fizeram, eu era um candidato que a minha vida inteira eu me dediquei ao canto coral, tendo um coro para o tempo inteiro trabalhar a questão da regência. Então, quando eu fiz a prova, para mim não foi digamos assim, um grande desafio de repertórios, porque eu conhecia o repertório específico de coro, entende? Então, você estar preparado para as coisas significa também um investimento que você faz, não foi o que eu te falei hoje, significa um investimento que você faz ao longo da vida inteira em determinadas questões. Além disso, eu sempre digo o seguinte: por que eu posso fazer um trabalho gratuito como músico e oferecer isso para a sociedade? Porque eu fui um aluno de escola pública a minha vida inteira. Mesmo quando eu estudei numa escola particular para fazer vestibular, eu tinha bolsa de estudo. Nunca tive condições. E eu brinco isso, que muita gente que me olha hoje, né, vira e fala assim: para ser um maestro você tem que nascer em berço esplêndido, você não sabe o que é o sofrimento. E as pessoas aqui não sabem de onde eu vim. Menino lá de Cachoeira da Prata, no interior, assim, nunca pensava em fazer música, etc, etc. Estudei escola pública, fiz o curso de piano nessa escola, fiz curso de regência nessa escola, fiz o mestrado na Unirio, Escola Federal, fiz o doutorado aqui na Fafiche, na Escola de História, e continuo trabalhando dentro de uma escola federal. Então, todo mundo pagou estudo para a minha vida inteira para eu estar aqui. Por que eu não posso dar de volta para a sociedade aquilo que eu recebi o tempo inteiro? Então, ser profissional em muitos aspectos é assumir um compromisso com aquilo que você vive de verdade, criando, aprendendo e dando de volta para aqueles que te criam determinadas condições, não é? Se isso não é uma reflexão feita em cima de um trabalho de 25 anos, eu acho que eu não tenho muito a aprender nos próximos 25 anos do Madrigali, né? Porque mesmo sendo dedicação exclusiva aqui, eu posso fazer trabalhos voluntários, então eu continuo fazendo trabalho com o Madrigali. Esse coro deve cantar aqui na escola em várias situações, ocasiões, e o que eu mais espero é que ele continue após a minha passagem também, quem sabe, né, Mariana? Né? Então, quando quis trazer esse assunto para falar um pouco para vocês, não para fazer apologia a um coro que existe, mas para falar sobre esse assunto que eu acho que ficou um pouco para todo mundo. O que é ser músico, buscando aprender ao longo da vida, criando condições para você aprender, ser um profissional que pode ser também um amador o tempo inteiro e ser um amador profissional a vida inteira. Isso é um conceito de pesquisa para todo mundo. Então, é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, ainda tem uns minutinhos aqui, fica à vontade. Você falou 60 cantores que você pode chamar. Isso da ideia de que você também tem algum repertório, dizer assim, pilares, né? Você pensa nisso ou acontece? Não. Você vai montar um repertório que você já fez? Você planejou isso ou é só uma consequência? Não, são as duas coisas, é uma consequência e um pensamento mesmo, mas assim, o pensamento veio da experiência mesmo, como qualquer coisa, como dentro desse laboratório. O que acontece? Quem primeiro me chamou a atenção para isso, olha que coisa engraçada, eu não fiz isso planejado não, quem primeiro me chamou a atenção disso foi o Eduardo Fonseca, lembra do Eduardo que toca o violão da câmara? Eu nunca acreditei
na montagem de um repertório feito para uma apresentação só. Você faz e aí apresenta e consegue o máximo, até porque o Madrigal não era assim. Ele foi em histórias feitas, mais um bom exemplo é o Requiem de Mozart. Quando eu era um menino pequeno lá em Sete Lagoas, eu escutava aqueles discos de música sacra, da condição Abril, Cultural, e tinha um disco do Requiem de Mozart, e eu era apaixonado pelo Requiem. Eu falava assim: quando eu chegar no final da minha vida, se Deus quiser, eu vou terminar a minha carreira regendo o Requiem de Mozart. Era o meu objetivo. Eu achava um negócio tão incrível assim, que eu falava assim: eu vou estudar para quando eu for velho eu conseguir reger isso. Tá bom. Em 1998, a gente estava cantando lá na Basílica do Curandares, tinha uma amizade muito grande com o Padre Sérgio Palombo, já é esse aqui? O Padre Sérgio Palombo. E a Basílica estava fazendo 50 anos. Assim, aí ele falou assim: será que vocês... E o Madrigal não tem ligação com a Igreja Católica, a gente canta muito dentro da Igreja Católica, como canta em outras também, mas depende do repertório. Por exemplo, você vai fazer o Requiem de Mozart, então a gente, como tem as igrejas, elas abrem espaço, a gente vai lá e canta. Mas quando a gente vai fazer Bach, por exemplo, fizemos a Paixão no ano passado numa igreja luterana. A gente vai num lugar para criar todo o ambiente. E ele chegou para a gente naquela época, a gente estava fazendo uma série de concertos de música colonial lá, cantava missa solene mesmo, ele celebrava em latim, a gente achava o máximo. Só que era um problema, porque começava a missa e ele jogava incenso, e ele falava assim: esse incenso eu trouxe da Itália. Vocês já experimentaram cantar com incenso subindo? O negócio te trava, mas você tem que cantar, né? E ele virou e falou assim: a gente queria fazer uma homenagem para os antigos que criaram a igreja aqui, vocês podiam cantar o Requiem de Mozart. Eu parei e falei assim: mas logo o Requiem, né? Meu sonho foi para o espaço, né? Aí eu cheguei para os cantores, imagina, como fosse vocês aqui, como eu disse, uma turma de irresponsáveis. Aí vem assim e fala assim: ô gente, o padre chamou para cantar, o que vocês acham? Todo mundo arregalou e falou assim: vamos embora. Nós tivemos um mês para ensaiar. E aí foi assim: eu vim atrás do Orília e falei assim: Orília, eu não tenho orquestra, você toca? E ele falou assim: pai, toca. E aí ele tocou o órgão, a redução assim, e o Orília, e ele reinventa aquela coisa toda, e fizemos o Requiem. E engraçado que depois desse tempo, outro dia eu estava contando, nós já cantamos juntos, inclusive, né? Eu já regi o Requiem mais de 20 vezes, com órgão, com orquestra, assim, um monte, virou uma tradição. Todo ano a gente canta no dia de finados, né? Por isso a igreja fica lotada. Então, assim, você cria, como os cantores vão passando o ano, um canta, aí vem um novo, aprende, então você tem esses repertórios que eles são cantados de uma vez, aí no ano seguinte canta de novo, aí canta de novo, e isso vai fazendo o coro crescer por esse repertório. De fato, isso é uma tradição europeia, vai muito nesse assim, daquelas cidades do interior. Você vai repetindo, né? Para as ocasiões. Pois é, e a gente que tem essa mania de fazer uma vez e acabou. Aí você não faz um concerto, estuda um semestre inteiro, faz a prova e não toca mais. Né? E a gente no coro tem isso, assim, o Eli Elas, a gente deve ter feito umas 10, 12 vezes o Eli Elas. Beatles umas 4, 5 vezes. Aí vem Requiem de Brahms umas 5 vezes. Claro que nesses concertos alguns foram assim, pavorosos, mas você aprende na cara, não tem jeito. O músico, se ele não tiver coragem de fazer, por isso que eu disse que tem aí responsabilidade. Eu fico olhando assim, em 2000 eu fiz a missa em si menor. Em 2000. Hoje eu olho para trás e falo assim: gente, onde é que eu estava com a cabeça? Eu morro de medo de fazer hoje. Como é
que eu fiz? Hoje, depois de 20 vezes, cada vez que eu entro para a região Herbert de Mozart, eu entro assim, ó. Morro de medo da peça. Responsável também, mas por mais que responsabilidade você vai aprendendo, e a sua responsabilidade aumenta, né? Aqui em Belo Horizonte, alguns concertos, o mesmo show, por exemplo, tem lá no Valorec, aí tem talvez no conservatório, aí ele repete lá na Praça Liberdade. Então os músicos, digamos, se eles ensaiam uma vez para tocar, já tocam de uma vez em vários locais, já está ensaiado. Mas isso é uma tradição mais dos músicos populares, não é? Os eruditos normalmente não fazem isso, não é assim? Monta, tudo trabalhou para montar um programa. Porque Ouro Preto faz isso direto, eles têm um repertório que repete. Aqui, como que é o Madrigali hoje, por exemplo? Ele ensina aberto para novos cantores? Desculpa. Como que o Como é o Madrigali? senhor do Madrigali hoje? Ele está aberto para receber novos? Sempre teve. Só que o Madrigali, a gente tem uma questão, isso é mais minha do que mais virou da gente, né? Eu não faço audições abertas assim para abrir para o que eu preciso de soprano. Eu prefiro às vezes chegar assim, eu venho atrás da Luciana, às vezes acontece isso pouco, mas acontece com alunos e fazer, eu estou precisando de um soprano. Aí um aluno seu que canta lá fala assim, tem uma colega minha lá que é assim, aí a pessoa. Você já está com a autonomia, né? Acho que você já conhece os cantores, as pessoas. E a gente não tem aquela coisa, né, assim, de eu só aceito cantores profissionais, não. Às vezes você vai assim, tem um determinado cantor, tem uma boa leitura, você está fazendo e ele tem um potencial bom, e ele vai cantar, vamos. E assim você vai fazendo a preparação. Tem muita gente que começou cantando no Madrigali, né? O Joubert começou no Júlia Pardini. Mas eu acho que o Madrigali agora ele virou também um lugar de desejo também dos cantores. Acontece isso, né? Os cantores chegam a se preparar, fazem um repertório bonito, tem um trabalho. Os cantores também desejam ingressar, não se preparam. Ninguém chega lá do nada. É verdade. Quem vai te procurar, né? Isso. É o ganho do trabalho. Então é isso. Porque para quem não conhece, não conhecia, um pouquinho da história, para aqueles que conheciam só um pouco desse falar sobre laboratórios, pesquisas, etc. E o Madrigali está por aí. Quem quiser nos seguir nas apresentações, o Madrigali está no Facebook, Coro Madrigali, no YouTube, lá tem entrevista do maestro, no canal do Filipe, quem mais? Está no Instagram também, tem um site, coromadrigali.com.br, enfim. Sigam lá que isso é bom, um coro da terra. Obrigado.